Olá, bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder uma pergunta que me foi deixada por uma jovem de nome Eliane e sobre o tema da negatória da paternidade, né? A pergunta dela, eu demorei um pouquinho para entender. A pergunta dela, deixa eu pôr aqui meu óculos, diz assim: e se o pai é falecido e a madrasta que quer fazer o exame de DNA? Eliane, infelizmente, essa sua dúvida, que eu imagino esteja aí ligada a algum fato próximo a você, é uma dúvida mais comum do que parece. Eu digo infelizmente pela situação que isso envolve, né? Normalmente, depois do falecimento do pai, a viúva, que você aqui chama de madrasta, a viúva, que pode ser a esposa, né, a última esposa ou companheira, ela começa, às vezes ela já tinha até essas dúvidas, né, antes do falecimento. Ah, será que você realmente é o pai, né? Então a mulher, né, a atual companheira, costuma ficar perturbada em relação à filiação que um homem tem com anterior a ela, né? Então, assim, está sempre questionando. É por isso, viu, mulheres, que eu sempre digo para vocês não ficarem tão ofendidas quando o homem pede o exame de DNA, né? Porque no fundo, são vocês mesmas que nos obrigam a fazer, em razão de situações como essa. Normalmente, a existência de filhos antes daquele relacionamento comprometem a renda do casal, né? Então, o cara tem que pagar pensão. No caso, como aqui do falecimento, o filho tem direito a vai haver uma divisão do benefício do INSS, vai ter que haver também uma divisão dos bens. Não obstante a viúva tenha direito real de habitação, eu tenho um vídeo aqui em que eu explico o que é direito real de habitação, não deixa de conferir. Então, assim, estas coisas, né, a pensão, as dificuldades financeiras, a partilha de algum benefício previdenciário faz a viúva, né, seja ela companheira ou esposa, questionar isso, né? Então, por incrível que pareça, isso é muito mais comum do que parece. Então a viúva está sempre questionando e fica perturbado, né? Fica perturbada, principalmente quando a questão da paternidade é assim meio nebulosa. Foi uma aventura que o cara teve, foi um relacionamento rápido, ele registrou a criança sem fazer o exame de DNA e nunca quis mexer nisso. Então aquela companheira, aquela esposa, a esposa não se conforma, né? Fica colocando pressão e às vezes o homem não queria mexer com isso. Então assim, e com o falecimento dele, aquele filho tem direito aos bens, né? Tem direito a receber a herança, tem direito, como eu disse, a uma parte do benefício previdenciário, se for o caso. Enfim, há uma série de questões que vão envolver essa prole de um relacionamento anterior. Então, essa pergunta sempre surge. O cara, né, o homem, não quis impugnar, mas a viúva, no caso aqui a madrasta, quer impugnar. Ela quer obrigar aquela criança a fazer o exame de DNA, ela quer investigar se aquela criança realmente era filho biológico do falecido. E aí você me pergunta, ela pode? Então eu vou aqui nesse vídeo responder. A resposta simples, direta, não, tá? Ela não pode. Por quê? Porque somente o homem a relação entre pai e filho é um direito personalíssimo, né? A filiação e a paternidade é um direito personalíssimo que só cabe ao filho, né? Só o filho pode investigar a sua paternidade e só o pai pode entrar com uma ação negatória de paternidade. Só o pai pode dizer: olha, esse filho não é meu. Esse é um direito exclusivamente dele, é dele. Ele tem que ter feito isso em vida. Então, se esse homem, enquanto vivo, por preguiça, por amor à criança, por questões pessoais próprias dele, íntimas, que ele nem precisava declarar, se esse homem nunca quis entrar com uma ação negatória de paternidade, se ele nunca quis questionar esse vínculo dele com esse filho, com esses filhos, não pode a viúva, não pode
os outros filhos dele, né, às vezes filhos com outras mulheres, não têm legitimidade para questionar aquilo que ele não quis questionar. Então, assim, para deixar bem claro, somente o homem pode impugnar, pode negar a paternidade que ele assumiu ou que lhe foi imposta. Só ele pode. E, obviamente, com a morte dele, acabou. O vínculo está perpétuo, para sempre, porque ele em vida escolheu não fazer. Ele pode até não ser o pai biológico da criança, mas ele não quis investigar, ele não quis negar aquele vínculo, e isso é um direito dele, um direito que ninguém pode tirar. Ah, mas isso vai impactar, você me fala, isso vai impactar os bens, sim, mas bens de quem? Bens dele. Bens dele. Então, se ele não quis impugnar, se ele não quis negar aquele vínculo, é porque ele queria deixar os bens. Eu não sei se você sabe, mas nenhum homem, nenhuma mulher é obrigado a deixar todos os seus bens para os filhos. Nós podemos doar 50% do nosso patrimônio para quem a gente quiser. Aliás, fica aí um conselho. Você não sabe o que fazer com seus bens? Deixa para mim que eu cuido deles. Brincadeira, gente, brincadeira. Então, agora isso, viu, gente? Você não precisa acreditar na minha palavra. Eu separei aqui. Eu vou inicialmente primeiro mostrar o Código Civil para vocês. O Código Civil, no artigo 1601, fala: cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Ou seja, sempre só o marido, né? Vocês estão vendo aqui a lei, o Código Civil, cabe ao marido, ou seja, cabe ao pai, só ele. É um direito pessoal, só ele pode contestar. Embora aqui o artigo do Código Civil esteja se referindo aqui ao marido, né, a pessoa casada, na verdade, a interpretação que é dada a esse artigo pela jurisprudência, né, pelas decisões do tribunal, muita gente, na verdade, já tentou entrar com ação negatória de paternidade depois do falecimento do homem, né, do pai, e acabou então se formando o quê? Uma jurisprudência. Há uma jurisprudência firmada nesse sentido, ou seja, que não só o marido, mesmo aquele filho que o homem teve fora do casamento e que ele reconheceu voluntariamente ou através de uma ação, em razão de uma ação, também somente ele pode impugnar a paternidade desse filho. Eu separei aqui, para não cansar vocês, uma jurisprudência. Eu vou ver se eu leio uma ou duas jurisprudências para vocês. Olha aqui, ó, tem um acórdão aqui do TJ de Santa Catarina, que diz assim, olha: a ação negatória de paternidade é de caráter personalíssimo, de modo que só tem legitimidade para ajuizá-la o próprio pai ou filho cuja paternidade é contestada. Terceiro, alheio a essa relação paternal, não detém essa legitimidade, não podendo, por consequência, figurar no polo ativo da demanda dessa espécie. Tem um outro acórdão aqui que eu vou ler um trechinho do Tribunal do Rio de Janeiro, TJRJ, que também forma assim de forma bem clara: considerando que a ação negatória tem como objetivo desconstituir o registro de nascimento, no caso em relação à paternidade, a legitimidade ativa ordinária compete exclusivamente ao pai registral por ser ação de Estado. Tá bom? Eu espero ter atendido aí a contento a dúvida da Eliane. Deixa eu ver se é isso mesmo. Da Eliane. Eu espero ter atendido, viu, Eliane, a sua dúvida e a dúvida, claro, de todos que estão me assistindo. Se você não entendeu alguma coisa ou se você quer comentar esse entendimento, de repente você discorda, né? E você quer comentar, pôr as suas razões, faça isso aqui nos comentários desse vídeo, que depois, posteriormente, eu vou ler e responder, se for o caso.
Aproveito a oportunidade, como faço sempre nos meus vídeos, para pedir o seu apoio ao meu canal. Você pode me apoiar esse trabalho que eu faço de esclarecer dúvidas, né, de forma gratuita, voluntária, se inscrevendo aqui no canal, assistindo os vídeos, claro, deixando o seu like ou o seu dislike se você não gostou. Também comentários ajuda bastante e compartilhando este vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.